Olá, eu sou a Jaque Richter, eu sou mestre em ensino de ciências exatas, professora de educação especial e estou aqui trazendo um vídeo acerca das atribuições do professor do atendimento educacional especializado. Esse vídeo vai trazer quais são as atribuições que o professor da sala de recursos tem de desenvolver e o que se espera dele com base na resolução número 4 de 2009, tá? Eu não estou inventando isso aqui que eu estou falando, eu estou olhando a resolução número 4 de 2009, que é a resolução que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade da educação especial, tá? Claro que se for professor de educação especial, o concurso, o edital do concurso e as outras legislações da rede municipal, da rede estadual, são pertinentes também, mas esta resolução aqui é considerada a principal porque foi ela que instituiu a modalidade da educação especial, né? Ela traz as diretrizes. No artigo 13 dessa resolução, aparecem então as atribuições. Vou ler uma a uma para a gente conseguir ir pensando nelas, tá? Primeira atribuição, então, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. Então, a gente tem identificação, elaboração, produção e organização de serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade, além, claro, das estratégias que precisam ser desenvolvidas para que realmente ocorra a inclusão. Segunda atribuição: elaborar e executar o plano do atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Importante que não tem aqui escrito que esse professor da sala de recursos avalia somente o seu trabalho, certo? É um trabalho em equipe. Ele elabora e executa o plano do atendimento educacional especializado, né? O PAE, mas ele avalia a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade também, certo? Não é só elaborar, é preciso executar e avaliar. Terceira atribuição: organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Então, dependendo da rede, muitas vezes o professor recebe uma lista lá de estudantes com os horários já meio organizados. Quem organiza? Se o atendimento é individualizado, se é coletivo, se é um atendimento, se é mais de um atendimento, o tempo de atendimento, é o professor do atendimento educacional especializado, tá? Tá na terceira atribuição: organizar o tipo e o número de atendimentos dos estudantes, certo? Isso é uma atribuição, então o professor precisa ocupar esse espaço de organizar o seu horário e o cronograma dos atendimentos, né? Quarta atribuição, então: acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Então, o professor da sala de recursos precisa acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade de recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala comum. Então, sim, o professor da sala de recursos precisa ter contato com os seus colegas, precisa ver como está o trabalho deles e ele precisa, de vez em quando, ir lá assistir uma aula, sim, porque como tu vai saber se está funcionando ou se não está funcionando, se aqueles recursos são adequados, se o professor da sala de recursos nunca está lá no ensino regular. E esse aqui é um agravante para a atuação, porque o atendimento ao estudante ocorre em turno inverso. Então, muitas vezes, o professor da sala de recursos não está na escola durante o turno de atendimento do ensino regular desse estudante. Então, essa aqui, na minha opinião, é uma das atribuições mais desafiadoras, assim, mais difíceis de conseguir fazer em função da carga horária de trabalho mesmo.
Atribuição, quinta atribuição, vamos lá. Estabelecer parcerias. Parceria é difícil, né? Vamos lá. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. A gente está pensando aqui em ONGs, a gente está pensando em outros setores que interligam educação e saúde, como centros integrados, a gente está pensando aqui, por que não, nas APAES, nos institutos Pestalozzi, a gente pode estar pensando aqui numa instituição de ensino superior, a gente pode estar pensando em escolas técnicas, por que não, postos de saúde, o trabalho do Programa de Saúde na Família, né, os ESFs. Então, aqui o professor da sala de recursos precisa ter parcerias com outras áreas, para que ele consiga realmente, eu preciso ter um contato bom com a assistência social, muitas vezes, com, até dependendo das instituições que o município tem, claro, né? Mas para que haja disponibilização. E eu estou pensando aqui naquele jovem que já está em idade de ser encaminhado para o mercado de trabalho. Então, as instituições como o Cines, né, as casas do trabalhador, são interessantes para que o professor da sala de recursos consiga realmente entender o que o mercado está buscando. E se o professor da sala de recursos fica preso na sua sala de aula, somente atendendo o aluno, é bem difícil ele conseguir estabelecer essas parcerias, né? E eu acho que para algumas escolas é difícil perceber que o professor da sala de recursos precisa sim, dentro do seu horário de trabalho, ir visitar algumas instituições e sim ir lá ter alguma reunião, alguma questão fora da escola. O professor da sala de recursos não é um professor normal da escola, ele precisa ir além, a sala de recursos perpassa todos os espaços da escola e da sociedade, a inclusão acontece em todo lugar, se ela for mediada. Enquanto o professor da sala de recursos fica preso na sala dele fazendo reforço escolar, ele não vai conseguir estabelecer nenhuma parceria, né? Penso eu, posso estar errado. Atribuições do professor, então, vamos para a sexta atribuição. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidades utilizados pelo aluno. Sim, o professor da sala de recursos orienta, tá? Ele impõe, ele exige, ele manda? Não. Ele orienta os professores e as famílias. E aí, se esse professor de educação especial nunca vê as famílias, não tem momentos de entrevista, momentos de reunião, ele realmente não vai conseguir ter nenhum tipo de orientação, né? Às vezes são coisas assim muito simples que o professor de sala de recursos poderia orientar a família, poderia orientar os outros professores, mas ele acaba não tendo contato com esses agentes e a inclusão acaba não acontecendo. Então aqui está posto na sexta atribuição que esse professor tem como atribuição orientar professores e famílias, tá? Vamos para a sétima. Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. O professor da sala de recursos precisa ter domínio e habilidade com as tecnologias assistivas. E as tecnologias assistivas fazem parte do plano de implementação da sala de recursos. Todas as salas de recursos que receberam, né, o pacote 2008-2012 tem lá vários recursos digitais. Espera-se que este professor da sala de recursos tenha habilidade com tecnologias, né? Porque se ele precisa ampliar as habilidades funcionais, promover autonomia e participação, pelo menos ele tem que saber usar, o professor tem que saber usar para poder ensinar, né? Então, como as pessoas falam, fugiu o nome, os dinossauros, né, digitais, precisam se atualizar, né, gente? Porque tá aqui como uma atribuição que o professor do atendimento educacional especializado tem que ensinar. Então, sim, tem que ser meio que professor de informática em alguns momentos, tem que ensinar. Claro que a tecnologia assistiva não é somente o uso de um tablet, o uso de um computador, um leitor de tela, ou um site que faça a tradução em Libras. Há muitos outros aspectos que podem entrar enquanto tecnologia assistiva,
A gente pode ter uma reglete, a gente pode ter uma lupa, uma régua, né, que vai ampliando ali. Então, há no conjunto de implantação diversas ferramentas e se espera que o professor da sala de recursos consiga usar elas. E a última, mas não menos importante, estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. E, claro, das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? O professor da sala de recursos tem que estar articulado com os professores da sala de aula comum. Por quê? Se esse professor da sala de recursos nunca vê, nunca conversa, não tem um horário de planejamento com o professor do ensino regular, como é que eles vão articular? Pensando que articular é fazer junto. Vamos pensar, o joelho é articulado, né? Os dois pedaços se encontram e se dobram juntos. Então, como que um professor da sala de recursos, que não fala, não vê e não conhece o professor do ensino regular, vai conseguir fazer essa articulação? Não tem como. Então, o professor da sala de recursos precisa ter horário, tempo e espaço para falar e estar junto com o professor do ensino regular, para que eles possam pensar em serviços, para que eles possam pensar em recursos pedagógicos e de acessibilidade, porque o professor da sala de recursos precisa, tá lá nas atribuições, né? Fazer, criar, elaborar ali as acessibilidade, atividades, recursos, né? Estratégias. Poxa, muitas vezes a forma como o professor explica, se ele mudar um pouquinho a forma que ele explica, já vai ajudar muito esse estudante. Mas, para isso acontecer, o professor da sala de recursos precisa ir além da sala de recursos. Ele não pode ficar fechadinho lá na ilha dele. Então, essas são as atribuições. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, enfim, se diverte aí, passa para mais pessoas que talvez estejam precisando lembrar quais são as suas atribuições, ou também se tu tem algum professor na tua escola que não lembra muito bem o que ele precisa fazer, vale a pena dar uma lembradinha aí no que essa leizinha bonitinha lá de 2009 traz. E esse é o canal Papo de Professor e Outras Histórias, tem playlist da sala de recursos, valeu!